Eu me vi em uma situação tão absurda que, a cada segundo que passava, parecia mais um pesadelo do que uma realidade. Tudo começou com uma oferta que, para qualquer outra pessoa, pareceria um sonho. Mas, para mim, foi o primeiro passo rumo a um abismo do qual eu não sabia como sair. Meu nome é Mariana, e eu sou uma mulher simples. Trabalhava como professora e tentava, com esforço, viver de maneira honesta. Até o dia em que a proposta chegou. Um milionário chamado Alex Vieira, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, me ofereceu uma quantia que eu nunca imaginaria ver na vida. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Em troca de um filho. A ideia era simples, mas impossível de acreditar. Ele queria uma mãe substituta para gerar um filho para ele. Eu comecei a perceber que, por trás da fachada imponente de Alex, havia camadas complexas e contraditórias que se desdobravam lentamente. Ele não era apenas o homem frio e calculista que eu imaginava. Cada vez mais, ele parecia lutar com algo dentro de si, algo que ele não queria mostrar. Havia momentos em que ele me observava com um olhar que não conseguia decifrar, como se quisesse dizer algo, mas se segurava, impedido por alguma força invisível. Ele não falava muito sobre seu passado, e eu não me atrevia a questionar, mas tudo ao seu redor parecia carregar um peso. O luxo e a opulência da mansão que ele possuía começavam a pesar sobre mim. As paredes de mármore e os corredores imensos que se estendiam à minha frente me faziam sentir pequena e deslocada. Eu me via em meio a uma vida que não era minha, que não tinha feito por merecer, mas que, de alguma forma, me era imposta. Eu não sabia o que fazer com tanto espaço vazio e com tantos olhares que pareciam vigiar cada movimento meu. Havia momentos em que me sentia sufocada pela perfeição ao meu redor. Mas quando olhava para Alex, algo em sua postura sugeria que ele também carregava uma carga invisível, como se aquela vida de riqueza e controle fosse mais uma prisão do que um privilégio. A gravidez não era fácil. À medida que o bebê crescia, eu sentia meu corpo mudar de formas que nunca imaginei. A dor, o cansaço, a sensação de que algo dentro de mim estava se preparando para tomar conta de minha vida de maneira irreversível. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim também se solidificava. Talvez fosse o instinto materno surgindo, talvez fosse o fato de estar sozinha em tudo aquilo, mas eu comecei a perceber que minha relação com Alex estava se tornando mais complexa do que eu imaginava. Ele continuava distante, quase insensível em relação a mim, mas ainda assim havia momentos em que sua atenção recaía sobre mim de maneira quase imperceptível. Ele perguntava, em um tom neutro, como eu estava me sentindo, se precisava de alguma coisa. Eram gestos simples, mas carregavam algo que eu não conseguia explicar. Um sinal de que ele, por mais que quisesse manter distância, ainda se importava de algum modo. Nos dias mais calmos, quando a mansão parecia mergulhada em silêncio, eu me encontrava vagando pelos jardins enormes, tentando encontrar um pouco de paz. O cheiro das flores e o som suave do vento nas árvores me traziam uma sensação de alívio momentâneo, mas logo a realidade voltava, me arrastando de volta para aquela vida que parecia tão distante de mim. O bebê crescia, e com ele, a pressão para que tudo saísse conforme o esperado. Eu não queria pensar muito sobre o futuro, mas a cada dia, a ideia de dar à luz a algo tão precioso e frágil começava a ocupar cada vez mais meus pensamentos. E então, eu me perguntava, qual seria o futuro da criança? Qual seria o meu lugar na vida dele? Essas perguntas me assombravam enquanto eu me preparava para o momento em que tudo mudaria. Alex continuava distante, mas eu comecei a notar que ele estava mais atento aos detalhes, mais presente em momentos que antes passavam despercebidos. Ele, que antes parecia não se importar com meu bem-estar,
Agora parecia monitorar minha saúde com uma vigilância atenta, quase impositiva. Às vezes, ele aparecia de surpresa nos momentos mais inesperados, observando-me de longe enquanto eu me ajeitava em algum canto da casa. Não dizia uma palavra, mas seus olhos, profundos e calculistas, estavam sempre em alerta. Ele parecia não querer admitir, mas algo nele estava começando a mudar. Eu podia sentir isso em sua postura, em seus gestos contidos, na maneira como suas mãos, antes firmes e seguras, agora pareciam hesitar antes de tocar qualquer coisa. Ainda assim, entre nós, havia uma linha tênue de respeito. Não era amizade, nem amor. Era um contrato, um acordo tácito, uma troca. Eu faria a parte que me cabia, e ele cumpriria a dele. Mas cada dia que passava, o peso dessa troca parecia se tornar mais pesado, mais denso. Eu não podia negar que algo mais estava começando a crescer ali, mas não sabia se era a expectativa do bebê, se era solidão ou se era, de alguma forma, Alex começando a se abrir para algo que ele nunca quisera antes. Ele evitava falar sobre a criança, mas, às vezes, quando me via com as mãos sobre minha barriga, algo em seus olhos se suavizava por um breve momento. Eu não conseguia entender a intensidade daquela troca silenciosa. Era como se, em algum lugar profundo, ele estivesse refletindo sobre o que significava ser pai. Mas isso era algo que ele jamais admitiria, jamais falaria em voz alta. Alex nunca falava sobre sentimentos, nunca demonstrava nenhuma emoção que fosse além do que ele achava necessário para manter sua imagem de poder e controle. O tempo foi passando, e eu fui me acostumando, de alguma forma, a essa rotina. A mansão era um espaço vasto e silencioso, onde minha presença parecia sempre ser apenas um ponto fugaz. Eu, que nunca havia me sentido confortável em lugares assim, começava a aprender a me mover dentro daquela prisão dourada. Cada quarto, cada corredor, parecia me observar, me pressionar para ser algo que eu não era. Eu ainda me perguntava o que aconteceria quando o bebê nascesse. O que Alex faria? Como ele reagiria a algo que ele nunca demonstrou querer? Essas perguntas continuavam sem resposta, mas o futuro parecia se aproximar, e eu não sabia o que seria dele ou de mim. Em um dos raros momentos de interação entre nós, Alex me pediu para acompanhá-lo a uma reunião de negócios. Ele nunca me envolvera em nada relacionado à sua vida profissional, mas naquele dia, ele parecia querer que eu estivesse ali, ao seu lado. Ele não disse uma palavra durante o trajeto, mas o simples fato de estarmos juntos em um espaço tão público fazia com que eu me sentisse desconfortável. Eu não era mais a mulher que ele tratava com desdém, mas também não estava longe disso. Eu era apenas um acessório, uma presença silenciosa que acompanhava suas ações, sem interferir, sem questionar. No entanto, havia algo em seu olhar durante aquela reunião que me fez pensar que ele estava, de alguma forma, tentando me mostrar que havia mais em jogo do que apenas um simples contrato. Ele parecia tenso, como se estivesse carregando um fardo maior do que o peso da reunião em si. E, naquele momento, algo dentro de mim se mexeu. Eu, que sempre o vi como uma figura distante, quase inacessível, comecei a ver uma fraqueza nele que ele tentava esconder a todo custo. Talvez fosse o medo de perder o controle, talvez fosse a consciência de que o futuro estava se aproximando rapidamente e ele não sabia como lidar com isso. Eu, que inicialmente vi Alex como um ser distante e insensível, comecei a perceber nuances em sua personalidade que antes pareciam invisíveis. Ele começou a me procurar mais, não apenas para discutir os detalhes do bebê, mas também para compartilhar suas dificuldades, seus medos. Era algo novo, quase desconcertante. Às vezes, a maneira como ele olhava para mim era diferente. Não mais como a mulher que geraria seu filho, mas como alguém que ele não conseguia entender.
Os olhos dele, antes tão controlados e distantes, agora carregavam algo mais. Como se houvesse um abismo ali, entre nós, que ele tentava desesperadamente atravessar, mas não sabia como. Esses olhares não eram mais apenas carregados de necessidade, como os de um homem que tinha um dever a cumprir. Havia uma vulnerabilidade em Alex, algo que eu nunca imaginei ver em alguém como ele. E eu, que sempre mantive uma parede erguida entre nós, não sabia mais como reagir a isso. Ele começava a falar mais sobre o bebê, claro, mas também sobre os momentos de dúvida que o atormentavam. De onde vinha isso? Eu não sabia, mas não podia negar que ele estava mudando de alguma forma. A conversa que antes se restringia ao pragmatismo da gestação começou a se expandir para algo mais humano, mais íntimo. E foi assim que as linhas começaram a se borrar. No momento em que o bebê nasceu, as promessas de um futuro sem amarras começaram a se desfazer. Algo em mim se quebrou quando segurei o pequeno ser nos braços pela primeira vez. A dor do parto era agora uma memória distante, eclipsada por essa avalanche de sentimentos avassaladores que eu não sabia como administrar. Não era só a responsabilidade da maternidade que tomava conta de mim, mas uma emoção crua, inesperada, que me consumia por completo. Eu estava aterrorizada, mas também exultante. E, ao mesmo tempo, havia uma sensação de vazio, como se uma parte de mim estivesse perdida em algum lugar entre o passado e o futuro. Alex estava agora mais presente do que nunca. Ele não se afastava, não respeitava a distância que eu achava que existiria entre nós. Ele queria estar ao meu lado, não apenas por causa do filho, mas por algo mais. Algo que eu não conseguia definir. Eu o via olhando para o bebê com olhos que refletiam um amor incondicional, mas também uma confusão. Ele não sabia o que fazer com tudo aquilo. Eu não sabia, também. Mas o que eu sentia era que ele estava começando a me entender, ao menos de uma forma que nunca imaginei que fosse possível. E foi quando a primeira grande mudança aconteceu. Ele me procurou no meio da noite, os olhos carregados de algo que eu não conseguia entender. Eu estava sentada na varanda, amamentando o bebê, quando ele apareceu. O ar da noite estava frio, mas a tensão que pairava entre nós tornava tudo ainda mais insuportável. O silêncio foi pesado, como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. O som do vento nas folhas, o farfalhar distante dos carros na rua. Nada disso parecia importar. Tudo o que existia era aquela quietude entre nós dois, como uma névoa impenetrável. Ele parou na porta, hesitando. Eu não sabia se ele estava aguardando permissão para se aproximar ou se apenas estava tentando reunir coragem para falar. Eu, por outro lado, sentia o peito apertado, as palavras presas na garganta. O que ele queria? O que ele esperava de mim? Não podia ser só por causa do bebê. Eu sabia disso, mas ainda assim me vi ignorando esse pensamento por um instante, observando como se fosse a primeira vez. Eu não consigo mais ignorar o que está acontecendo entre nós, Mariana, disse ele, a voz grave, mas com tremor que não era comum em sua fala. Eu não sei o que isso é, mas preciso de você. De um jeito que nunca pensei que fosse sentir por alguém. Aquelas palavras me atingiram como um golpe, e eu senti meu corpo paralisar. Eu estava amamentando, mas as mãos tremiam enquanto o bebê sugava, como se nada mais tivesse importância naquele momento. Eu não sabia como reagir. O choque me envolvia, e tudo o que eu conseguia fazer era olhar para ele, tentando entender o que estava acontecendo. A proposta inicial estava clara. Eu estava ali para ser a mãe do seu filho, não para ser parte de sua vida.
Mas ele não parecia mais entender essa linha que eu queria manter. Ele queria ir além daquilo, ultrapassar a barreira que eu, com tanto esforço, tinha construído entre nós. O que ele queria de mim agora? Era uma manipulação? Um capricho de um homem acostumado a ter o controle de tudo? Ou seria algo mais genuíno? Algo que eu não estava preparada para enfrentar? O medo de me entregar àquilo tudo cresceu dentro de mim. Eu sabia o quanto ele era capaz de cativar, o quanto ele poderia ser convincente. Mas também sabia o quão fácil seria me perder nesse enredo confuso que ele estava começando a desenhar, sem que nenhum de nós tivesse qualquer garantia de onde ele nos levaria. Eu olhei para o bebê, nos meus braços, e por um momento, tudo o que consegui sentir foi a solidão profunda daquele instante. Era como se, de alguma forma, as minhas emoções estivessem desconectadas da realidade ao meu redor. A vida de Alex, seus medos, suas inseguranças, agora se entrelaçavam com as minhas próprias, como se a cada passo que ele dava para se aproximar de mim, ele estivesse desfiando um fio invisível que até então nos separava. Mas eu não sabia até onde isso iria, nem se eu estava disposta a seguir esse caminho com ele. Eu não sabia se seria capaz de lidar com a intensidade do que parecia surgir entre nós. A tensão entre nós estava em ebulição, e eu sabia que não haveria mais como voltar atrás. Eu estava perdida, confusa, mas também sentia algo no fundo de mim. Algo que me atraía para ele, algo que me fazia querer acreditar que ele poderia, de alguma forma, me enxergar como mais do que uma simples gestante. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estava lidando com um milionário que provavelmente via tudo como uma transação, uma troca de favores. Os dias pareciam se arrastar, cada encontro mais carregado de tensão, cada troca de olhares mais intensa. As palavras não precisavam ser ditas para que eu soubesse o que ele queria, o que ele esperava. Mas, ainda assim, algo dentro de mim se recusava a acreditar que ele fosse capaz de ver além da minha barriga, além do que eu representava para ele naquele momento. Eu era um contrato, um compromisso que ele talvez desejasse cumprir com precisão, mas nada mais. Isso, pelo menos, era o que eu tentava convencer a mim mesma. Porque, no fundo, uma parte de mim queria mais. Queria algo verdadeiro. E então, uma noite, ele se aproximou de mim, mais uma vez. Desta vez, sem palavras. O toque de seus dedos nos meus ombros foi suave, mas havia algo de urgente e incontrolável no gesto. Era como se suas mãos soubessem o que sua boca não conseguia dizer. Eu podia sentir o calor dele ao meu lado, a presença dele preenchendo o espaço entre nós de forma tão intensa que me sentia sem ar. Por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. O mundo, com seus problemas e complicações, deixou de existir. Eu me virei para enfrentá-lo, o olhar dele fixo em mim como se quisesse me desvendar, como se tentasse encontrar algo além da superfície que eu tentava manter intacta. Eu sabia que ele via mais, que ele sabia que algo dentro de mim estava se quebrando, algo que eu tentava desesperadamente segurar. Mas não conseguia mais. Não com ele tão perto, não com ele me olhando daquela forma. Era como se ele soubesse de um segredo que eu ainda estava tentando entender. Algo que ele queria arrancar de mim. Eu sei o que você está pensando, Mariana. Ele sussurrou, a respiração pesada, mas firme. Mas não é só sobre o bebê. É sobre nós dois. Eu te quero. As palavras dele caíram sobre mim como uma bomba, fazendo meu coração disparar. Eu, que acreditava ter tudo sob controle, agora me via numa situação que parecia uma armadilha. Ele queria mais de mim. E eu não sabia se era capaz de resistir. A maneira como ele me olhava,
com uma intensidade tão profunda, fazia eu me sentir exposta, vulnerável. Como se não houvesse mais lugar para esconder meus sentimentos, como se ele soubesse de tudo sem que eu dissesse uma palavra. E naquele momento, a distância entre nós dois parecia inexistir. Eu queria dizer algo, retrucar, tentar justificar o que estava acontecendo. Mas as palavras simplesmente não saíam. Eu não sabia mais o que era real e o que era uma fantasia criada pela minha mente. Ele estava tão perto, sua presença era inegável, e ao mesmo tempo, ele era como uma sombra, algo que eu não conseguia compreender totalmente. A ideia de ceder, de me entregar a ele, me assustava, mas ao mesmo tempo, havia algo em mim que desejava isso. Algo que eu não podia controlar. Algo que eu não queria controlar. O que começou como um simples contrato agora se tornava uma batalha de emoções, um jogo onde eu não sabia quem sairia vitorioso. Se o homem que controlava tudo, ou a mulher que lutava para manter seu próprio coração intacto. O medo e o desejo se entrelaçavam de forma tão profunda que eu não sabia mais onde um começava e o outro terminava. Eu tentava me manter firme, mas ele era uma força irresistível, uma tempestade que me arrastava sem piedade. Ele deu um passo mais perto, o calor de seu corpo quase me queimando. O toque de suas mãos nos meus braços, antes leve, agora era mais firme, mais seguro. Ele não estava mais se escondendo. Eu podia ver o desejo em seus olhos, e isso me fazia questionar tudo o que eu pensava saber sobre ele. Ele queria mais. Mas será que ele queria realmente minha asterisco? Ou seria apenas uma conquista para ele, mais uma vitória a ser somada à sua coleção de sucessos? Eu queria gritar, queria me afastar, mas o peso de seu olhar me mantinha no lugar. Eu estava enredada em algo maior do que eu mesma, algo que eu não podia compreender, mas que ao mesmo tempo não queria evitar. O medo de me perder, de deixar minhas emoções me tomarem, lutava contra o desejo de ceder, de permitir que ele me mostrasse algo que eu não sabia se estava preparada para ver. A sala parecia se fechar ao nosso redor, o silêncio entre nós se tornando cada vez mais insuportável. A cada segundo, a tensão crescia, e eu podia sentir as paredes ao meu redor se estreitando. Era como se o tempo tivesse desacelerado, como se aquele momento fosse eterno. Eu queria fazer algo, dizer algo, mas tudo que eu conseguia fazer era olhar para ele, esperando que ele me dissesse mais, esperando que ele me mostrasse o caminho, mesmo que soubesse que ele talvez não tivesse intenções de me guiar. A dúvida corroía minha mente. Ele estava me provocando, me desafiando a ir além, a romper as barreiras que eu tinha construído ao longo do tempo. Mas o que ele realmente queria, eu não sabia. E talvez, isso fosse o mais assustador de tudo. Eu não sabia se ele queria apenas o que estava à frente de nossos olhos ou se ele queria algo mais profundo, algo que nem ele mesmo conseguia entender. A distância entre nós parecia aumentar e diminuir ao mesmo tempo. Cada palavra não dita, cada gesto, tornava-se mais significativo. Eu estava sendo testada de maneiras que eu nunca havia imaginado, e o pior era que, de algum modo, eu sentia que ele sabia disso. Ele sabia da minha luta interna, da maneira como eu tentava me proteger, e ainda assim, ele não desistia de me puxar para sua realidade, para seu mundo. Ele se aproximou mais uma vez, e eu não sabia como reagir. Minhas mãos tremiam, minha mente estava em guerra, mas havia algo em mim que não queria resistir. Talvez fosse o fato de que, por mais que eu tentasse, ele já havia tomado conta de partes de mim que eu não queria entregar. Ele sabia disso, e estava pronto para explorar cada fração da minha vulnerabilidade. E, enquanto o destino nos empurrava para um futuro incerto, eu me vi diante de uma decisão que mudaria tudo.
Será que eu era forte o suficiente para seguir a linha que havia traçado, ou cairia na teia de um milionário que, de alguma forma, estava começando a fazer meu coração duvidar do que eu acreditava ser verdade? Eu não sabia a resposta ainda. Mas uma coisa eu sabia: nada mais seria simples a partir daquele momento. Eu estava em suas mãos agora. E ele sabia disso.